Nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 19 a 30. Filipenses, capítulo 1, versos 19 a 30. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora de um lado, ora de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Até aqui. Nós vamos meditar sobre o tema Vivendo sem medo do futuro. Vivendo sem medo do futuro. Eu quero destacar 2 pontos nesta introdução. O primeiro ponto é que nós devemos olhar para a vida com os olhos de Deus. O apóstolo Paulo estava preso e aguardando o seu julgamento. Sua absolvição era ansiosamente aguardada pela igreja de Filipos. A igreja orava por isso. Mas a sua condenação, sob o poder de Nero, era uma dolorosa possibilidade. E Paulo alerta sobre isso. E desta maneira este veterano apóstolo, preso, algemado, aguardando a sentença, revela nesta carta uma alegria incompreensível, por que não dizer indizível, e mostra para nós que ele está olhando para a vida com os olhos de Deus. E ele revela isso de 3 maneiras. Primeiro, ele olha para o seu passado sem nenhuma amargura, à luz do versículo 12. Ele sofre perseguição, ele enfrenta prisão, ele enfrenta açoites, ele enfrenta acusações levianas, ele passa privações, ele é açoitado com varas, ele é perseguido por onde anda e por onde passa. Mas, quando ele contabiliza todas estas coisas adversas do seu passado, ele diz, isso contribuiu para o progresso do Evangelho. Ele olha para o seu passado sem mágoa, sem amargura. Segundo, ele olha para o presente com alegria. Você pode perceber isso nos versos 13 e 18. Quando ele afirma que a sua prisão, as suas algemas em Roma, longe de interromper o seu ministério ou de limitar o seu ministério, ampliar os horizontes do seu ministério. Por quê? Porque pelo fato de ele estar preso em Roma, a igreja de Roma foi revitalizada. Mais irmãos começaram a ser encorajados a pregar o evangelho. Porque ele está preso em Roma, a elite da guarda imperial, a guarda pretoriana, está sendo evangelizada. Porque ele está preso,
Ele escreve cartas que vão ser luzeiros a brilhar no mundo ao longo dos séculos. Então, quando ele olha para o presente, ele percebe que também as circunstâncias no presente não obliteram a sua alegria, mas ele pode olhar com otimismo e com entusiasmo. Mas, finalmente, em terceiro lugar, ele olha para o futuro com gloriosa certeza. Ele percebe o seguinte, que o fim da linha não é o martírio, mas é a glória. Ele não olha para a morte como uma derrota, mas como um triunfo. Morrer para ele não é ir para um túmulo escuro e gélido, mas morrer para ele é estar na presença de Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então este homem, não importa se olha para o passado, se para o presente ou para o futuro, ele está olhando para a vida na perspectiva de Deus, e ele está sempre regozijando-se e sempre feliz. Ninguém pode tomar sua alegria, nem minar a sua paz. Mas eu quero focar um segundo ponto na introdução. Ele não apenas está olhando para a vida pela ótica de Deus, ele está também olhando para a vida sob a ótica dos irmãos. Se vocês perceberem, o princípio de Paulo aqui, é que ele, embora olha e diz o seguinte, para mim o morrer é lucro, e morrer e partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor, ele decide ficar. E ele decide ficar não por causa de si mesmo. Ele decide ficar porque ele está preocupado com a igreja, porque ele quer ver o progresso da igreja, porque ele entende que ele está ajudando aqueles irmãos a crescerem na fé, a progredirem na fé. Ou seja, Paulo, mesmo na hora do sofrimento, mesmo na antessala do martírio, ele não está pensando em si, no seu conforto, na sua segurança, no seu bem-estar. Ele está preocupado com os irmãos, buscando o bem-estar dos irmãos. Ele sempre coloca o outro na frente do eu. Se você perceber, Paulo não está pensando em aposentadoria. Ele não está pensando em se enfiar num pijama e comprar uma cadeira de balanço. Ele não pensa em sair de cena. E ele não pensa em se recolher para cuidar de si mesmo. Ao contrário, Paulo pode olhar para si como uma vela que deve brilhar enquanto dura. E aí eu quero convidar você para olharmos esse texto lido. Ele vai abrir as cortinas da sua alma e nos oferecer uma visão segura do futuro. Como é que você e eu também podemos olhar para o futuro sem medo, sem temor, sem desespero? Em primeiro lugar, versículo 19, ele vai falar-nos de uma grande certeza. Uma grande certeza. Olha comigo o verso 19. Ele diz aí, porque eu estou certo, daí a palavra certeza, eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Vejam vocês que Paulo não é um estoico, ele é um cristão. Ele não tem prazer de sofrer, ele não gosta de sofrer, ele não quer sofrer. Ele não está preso e está alegre com as suas cadeias, porque ele é uma pessoa que tem prazer em sofrer, não é um masoquista. Na verdade, a expectativa dele é de ser solto, é de ser livre, é de estar em liberdade, é de estar percorrendo as igrejas. E é por essa razão que ele vai dizer que ele aguarda a sua libertação. E esta palavra libertação aqui é uma palavra muito interessante, porque é a palavra soteria, de onde vem a palavra salvação. Essa palavra soteria, soteriologia, a doutrina da salvação, não é muito comum você encontrar essa palavra para representar libertação. Por isso essa palavra pode significar aqui no contexto segurança, salvação ou bem-estar. A ideia que nós temos aqui não é que ele está dizendo que ele vai ser salvo, mas que ele vai ser liberto da cadeia, que ele vai ser liberto da prisão. E quais são os fatores que levam Paulo a ter certeza de que ele será liberto desta prisão domiciliar de Roma? Por duas razões ele cita aí. Uma razão humana, a outra razão divina. Qual é a razão humana? Versículo 19,
ele diz, pela vossa súplica. Paulo foi o maior teólogo do cristianismo. Paulo foi o maior intérprete das doutrinas cristãs. Mas Paulo foi o homem que jamais abriu mão da oração. Leia suas cartas. E Paulo vai estar orando, sem cessar. Ele vai estar orando pelas igrejas. Ele vai estar de joelhos clamando a Deus em favor da igreja. Porque Paulo entende que o Deus soberano, que age soberanamente, não age independentemente da oração da igreja. As intervenções soberanas de Deus, elas acontecem mediante a intercessão da igreja. Por isso ele ora pela igreja. Mas Paulo não apenas ora pela igreja, ele pede a oração da igreja. Continuamente ele está dizendo, irmãos, orem por mim. Me assistam na oração, orem para que portas se abram, orem para que eu seja assistido, orem para que eu seja posto em liberdade. Ele crê no poder da oração, ele crê no poder da intercessão, e este homem não tem nenhuma dificuldade de ter a humildade de dizer, eu preciso da oração de vocês. E ele faz isso muitas vezes. Nas cartas, por exemplo, de Filipenses, Tessalonicenses, 2 Coríntios, Filemon, Romanos, ele está sempre pedindo as orações da igreja em seu favor. Nós deveríamos fazer o mesmo. Você e eu temos lutas. Você e eu temos necessidades de uma intervenção de Deus, de um livramento de Deus, de uma porta aberta na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, na nossa vida espiritual. Nós devemos orar e nós devemos pedir a oração dos irmãos em nosso favor. Foi isso que Paulo fez. A segunda razão porque ele tem certeza de que Deus vai libertá-lo dessa prisão domiciliar de Roma é por causa da provisão do Espírito de Cristo Jesus, e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Notem vocês que a provisão do Espírito virá em função, mediante a oração. Isso é maravilhoso entender, irmãos. Há uma conexão entre o altar e o trono. O altar está ligado ao trono. Na medida em que o incenso sobe do altar para o trono, ele retorna do trono como intervenções de Deus na história. Então o socorro do Espírito Santo é resposta da oração da igreja. Deveríamos orar mais, pedindo mais a intervenção de Deus, o socorro de Deus, a intervenção de Deus, o livramento de Deus na nossa vida e na vida da igreja. Segundo ponto que eu quero destacar, é a expectativa de Paulo. Olha o verso 20 comigo. Chega no verso 20, ele diz, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O que é esta palavra que ele usa aí? Da esperança. Esta palavra é uma palavra importantíssima e muito rara. Esta palavra é a composição de 3 palavras gregas. E eu vou citar esta palavra, eu sei que você não vai guardar, mas só para você entender o sentido. É a palavra apokaradokia. Apokaradokia. Esta palavra é composta de 3 palavras. Primeiro, a preposição ou o prefixo apó, que é fora de, kará, que significa cabeça, e doquem, que significa mirar. Então esta palavra que está dizendo é esperança, é como se alguém estivesse se levantando na ponta dos pés, e mirando por cima, como que numa visão de farol alto, como que subindo no ombro dos gigantes, como que esticando o pescoço, para olhar além do horizonte, para ter uma visão mais ampla, mais larga, mais profunda das coisas. Mais do que isso, é uma visão concentrada, como se você estivesse mirando num alvo, esquecendo todas as demais paisagens, esquecendo todas as demais atrações, e você focasse a sua visão num ponto, e você mirasse nesse ponto, fixamente. É esta palavra que Paulo está usando aqui, para esta expectativa que ele tem. E aí,
Qual é a expectativa dele? O que é que ele tem de expectativa no seu coração no verso 20? Note aí. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Qual a esperança dele? De que em nada ele seja envergonhado. Envergonhado de quê? Envergonhado por quê? Notem isso, irmãos. Paulo está numa prisão. Ele não está numa cátedra. Ele está algemado. Ele não está num púlpito. E ele está aguardando o julgamento. E pesa sobre ele pesadas e levianas acusações. Sua vida está sendo devassada, invadida, vasculhada. Seus inimigos são ardilosos, são implacáveis. E ele reconhece que ele precisa das orações da igreja, do socorro do Espírito Santo, para não sucumbir, para não ser envergonhado. E por quê? Porque você vai perceber que no primeiro século, caíram sobre a igreja, de que Paulo era o maior líder, dramáticas acusações, como, por exemplo, acusaram os cristãos de serem canibais, porque os cristãos reuniam para celebrar um ritual onde eles diziam que comiam o corpo e bebiam o sangue. E eles foram então duramente acusados de canibais. Os cristãos foram acusados de licenciosos, porque eles antes dessa cerimônia faziam uma refeição e davam a essa refeição o nome de festa do amor. E eles foram mais tarde acusados de incendiários, porque em 64, depois que Nero pôs fogo em Roma, acusaram os cristãos de serem os incendiários. E já algumas dessas acusações pesavam sobre Paulo, e ele então pede a oração da igreja, e ele conta com o socorro do Espírito Santo, para que neste julgamento ele não seja envergonhado. E qual o seu segundo desejo? Qual a sua segunda expectativa? Olha o verso 20, ele diz o seguinte: antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo. Ele quer que Cristo seja engrandecido no seu corpo. Segundo ponto aí, glorificar a Cristo no seu corpo. Irmãos, aqui me espanta profundamente isso, porque este grande líder do cristianismo não tem como maior ambição da sua vida ficar rico. Ele não tem como maior ambição da sua vida ser famoso. Ele não tem como maior ambição da sua vida ser alguém de destaque, de projeção. Ao contrário, esse homem tem como maior ambição da sua vida que Jesus seja glorificado no seu corpo. Ele não está construindo um reino pessoal, um império pessoal. Esse homem não está buscando projeção pessoal, glória pessoal, vantagens pessoais. Na verdade, Paulo é bem diferente de muitos obreiros hoje que buscam a glória de si mesmos, constroem um reino pessoal. Paulo não é um homem fraudulento. Ele não está construindo um patrimônio financeiro como tantos inescrupulosos, nem buscando prestígio para abastecer-se. Paulo compreendia que ele fora comprado por um alto preço. O seu corpo não era dele mesmo, o seu corpo era a propriedade de Cristo. E o projeto maior da sua vida era glorificar a Cristo no seu corpo. Ele entendia que o seu corpo era um teatro que deveria manifestar a glória de Cristo. Desta maneira, Paulo não era um homem platônico como os gregos, que pensavam que o corpo era apenas o claustro da alma, a prisão da alma, e que a morte era apenas a liberação do espírito desta prisão, desta masmorra chamada corpo. Não, Paulo não entendia assim. Paulo entendia o alto valor do corpo. E Paulo compreendia que ele devia glorificar a Cristo, quer na sua absolvição, quer na sua execução, quer pela vida, quer pela morte. O nosso corpo poderia ser comparado como um telescópio ou como um microscópio. O telescópio aproxima de você o que é imensamente grande e traz para perto. O microscópio amplia para você
o que é enormemente pequeno. Pois bem, para um incrédulo, Jesus Cristo é pequeno. Para um incrédulo, há outras pessoas e há outras coisas maiores e mais importantes do que Jesus. Quando um crente passa por uma luta, por uma prova, por uma crise, e confia em Deus, e põe a sua confiança em Deus, como Paulo, que estava preso e algemado, e não se desespera, esse corpo dele é como um microscópio que amplia Jesus para este incrédulo, e é como um telescópio que traz Jesus para perto deste incrédulo, para que ele veja a glória de Cristo. Qual era o grande projeto de Paulo? Primeiro, glorificar a Cristo pela sua vida. Que coisa maravilhosa. Ele quer viver para que Jesus seja conhecido. Ele quer que Jesus seja glorificado em cada palavra, em cada gesto, em cada atitude, em cada postura, em cada decisão, em cada conversa, em cada contato. Ele quer que tudo quanto ele faz e fala, Cristo seja visto na sua vida. Mas em segundo lugar, ele quer que Cristo seja glorificado na sua morte. Que coisa linda. E ele entende que Cristo precisa ser glorificado também pela sua morte. E ninguém pode glorificar a Cristo na morte sem ter glorificado a Cristo na vida. Não pode morrer bem quem não vive bem. Ninguém pode ter a morte de um justo se vive a vida de um ímpio. Lembra de Balaão? Balaão pediu para si a morte de um justo, mas ele não viveu a vida de um justo. E Paulo viveu a vida de um justo. Ele glorificou a Cristo na sua vida. E por isso ele vai glorificar a Cristo através da sua morte. E isto é maravilhoso, isto é fundamental, isto é importantíssimo. A necessidade de também glorificarmos a Cristo na nossa própria morte. Mas vem a explicação. E a explicação está aí no versículo, ponto 3 do nosso estudo. Está aí no versículo 21. Note você, porquanto. E esse porquanto é a razão de eu colocar o argumento e a explicação. Por que que ele quer glorificar a Cristo, quer na vida, quer na morte? Porquanto, diz ele, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. São duas verdades fenomenais aí. Para mim o viver é Cristo. A vida é Cristo. E aqui, irmãos, está um ponto importante. Aqueles que não creem em Deus, aqueles que não creem em Cristo, para essas pessoas, a vida aqui é tudo que eles têm. É tudo que eles buscam. É tudo que eles conhecem. Então não é de se admirar que essas pessoas procurem no dinheiro, na popularidade, na prosperidade, na saúde, no prazer, no sucesso, na fama, a razão maior da vida. Eles estão sendo coerentes. Eles não creem no futuro. Eles não creem no amanhã. Eles não creem na eternidade. Eles não creem em Deus. Eles são naturalistas. Eles são existencialistas. Para eles, a vida é o aqui e o agora. E acabou. Se você perceber, os filósofos esbaforidos na busca de um sentido para a vida, vasculham os densos volumes do pensamento humano à cata de um sentido para a vida. Os psicólogos mergulham nas profundezas dos sentimentos da alma humana, buscando um sentido para a vida. Leia a literatura, leia a história da filosofia, leia a história da humanidade, leia a história da política, das guerras, leia a história do pensamento humano, e você vai ver que é uma corrida frenética em busca de sentido para a vida. E os homens entram numa busca em glória, porque isso é a mesma coisa de buscar água numa cisterna rota, de lavrar em cima de uma pedra. Mas louvado seja Deus, aqueles que conhecem a Deus, olham para a vida e dizem: a vida tem um sentido maior. A vida é mais do que comer, beber e vestir. A vida tem uma amplitude maior do que o percurso entre o berço e a sepultura. Para mim, o viver é Cristo. Paulo está dizendo com isso que Cristo é o começo, Cristo é a continuação, Cristo é o fim, Cristo é a inspiração e Cristo é a recompensa da sua vida. Mas ele diz mais: para mim, o morrer é lucro. Segundo ponto aí, o morrer é lucro, a morte é lucro. E isso
é algo paradoxal, estranho, que soa mal aos ouvidos, que agride a lógica, que é incompreensível à razão humana. Em que sentido nós cristãos podemos afirmar que a morte é lucro? Eu vou lhes dar algumas razões. Primeiro, em primeiro lugar, a Bíblia diz que a morte é lucro porque a morte é descanso das fadigas. Apocalipse 14, 13 diz que bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas. Quantas fadigas? Quantas lutas? Quantas lágrimas? Quantas dores? Quantos sonhos quebrados? Quantas expectativas frustradas? Quantas enfermidades dolorosas? Quantas perdas? Quantos lutos? Quantos vales? Mas a morte põe fim nessa trajetória de dor. Segundo lugar, a morte é lucro porque morrer para o cristão é ser aperfeiçoado para entrar na glória. Daí a morte não é decadência, a morte é aperfeiçoamento. Diz Hebreus 12, 23. Quando o cristão morre, diz a Bíblia que ele é aperfeiçoado e entra na glória, e entra no céu, e entra na casa do Pai, e entra na Jerusalém celeste. Terceiro lugar, por que morrer é lucro? Porque a morte é ir para o seio de Abraão. Notem vocês. Quando um cristão morre, diz a Bíblia que o seu corpo volta para o pó como era, e o seu espírito volta para Deus, que o deu. De tal maneira que morrer é ir para a casa do Pai, é ir para o seio de Abraão, é ir para o paraíso. É o que Jesus Cristo disse para o ladrão arrependido na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E por isso, em último, quarto lugar, a morte é lucro, porque a morte de um justo é algo belo aos olhos de Deus. Salmo 116, 15 diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Isto é algo maravilhoso. Deus se deleita, Deus tem prazer em chamar para a casa do Pai, os seus filhos queridos. É como se Deus descesse ao seu jardim engrinaldado, de flores bonitas, perfumosas, e começasse a recolher estas flores, as mais belas, as mais perfumosas. A morte de um cristão, em momento nenhum, é uma penalidade, em momento nenhum é um castigo, em momento nenhum é uma tragédia, em momento nenhum é um fracasso, em momento nenhum é uma derrota. A Bíblia diz que ele é bem-aventurado, e a Bíblia diz que aos olhos de Deus isso é belo, isso é bonito, porque é entrar no gozo do Senhor. A Bíblia diz que a morte não nos separa de Deus, porque é morrer para o crente, é entrar na presença de Deus. Quarto ponto, vamos ver agora, depois dessa explicação de Paulo, a tensão que ele vai viver. Versículos 22 a 26. Agora você vai notar que está no sentimento de Paulo uma grande tensão, um grande dilema. Olha comigo aí. Versículo 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Olha a tensão dele. Eu já não sei o que hei de escolher. Ele está em conflito, ele está em tensão. Olha o verso 23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele está com desejo, mas olha o verso 24. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Ele quer ir, mas é preciso ficar. Olha o verso 25. E convencido disso, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Notem vocês que ele está agora vivendo uma grande tensão. Ele precisa escolher. Ele está à beira de um julgamento. Ele quer ser livre, mas ele também quer partir. E partir para ele é melhor. Para ele morrer é incomparavelmente melhor. Mas de repente ele olha para a igreja. Ele olha para os seus filhos na fé. Ele olha para as necessidades espirituais das igrejas. E ele diz: olha, eu estou num dilema. Eu estou num dilema. Eu estou numa tensão. E por essa razão, eu quero compartilhar com vocês 3 coisas. Primeiro, Paulo revela nos versos 22 e 23 o desejo semelhante de viver e de morrer. Ele quer viver e ele quer morrer.
Ele tem amor pela vida e ele não tem medo da morte. Ele entende que precisa viver, mas ele sabe que morrer é preferível à vida. Por que isso? Porque na verdade Paulo está olhando com realidade, com realismo para a vida. E está dizendo o seguinte, meus irmãos, para mim, e talvez ele está dizendo isso, porque a igreja de Filipos, a igreja amada do seu coração, a sua coroa e a sua alegria, está sofrendo, porque está preso. E revela o seu sofrimento, a sua angústia, porque ele está preso e possivelmente vai ser condenado à morte. E Paulo tranquiliza o coração desta igreja para dizer, olha igreja, eu estou disposto de fazer uma coisa. Estou seguro de uma coisa, Cristo vai ser glorificado. Se eu for absolvido, Cristo vai ser glorificado. Se eu for condenado, Cristo vai ser glorificado. Se eu morrer, isso para mim é lucro. Para mim, partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas também, eu estou pronto para viver, eu quero viver, eu acho melhor eu ficar, eu acho melhor eu continuar vivo, por causa do progresso da fé de vocês. Eu quero estar com vocês, eu quero desfrutar da companhia de vocês, eu quero experimentar a alegria de reencontrar vocês. Notem vocês que o crente então não foge da vida e nem teme a morte. Isso é muito importante. Ele não foge da vida. Não é aquela pessoa enfastiada da vida. Não é aquela pessoa cansada da vida. Não combina com o cristianismo aquela pessoa que diz, eu não quero mais viver, estou cansado, chega, basta. E às vezes, como Elias entra numa caverna e disse, basta Deus, chega, não quero mais. Eu prefiro morrer, porque eu estou cansado de viver. Paulo não está dizendo que prefere morrer porque está cansado de viver, não. Ele tem sonhos, ele tem planos, ele tem projetos, ele tem alvos a serem cumpridos. Quando ele diz eu prefiro morrer, é por causa da incomparabilidade da glória em relação à vida presente. Agora o segundo ponto, a preferência da morte. Olha o verso 23, aqui tem um ponto maravilhoso. 23, ora de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Depois de afirmar que a morte é lucro, ele afirma que prefere a morte à vida. E por quê? Primeiro, em primeiro lugar, vamos olhar por causa da natureza da morte. A natureza da morte. Olha o verso 23 aí, uma palavra magnífica. Desejo de partir. Essa palavra partir é uma figura de linguagem que ela está usando para descrever a morte. E eu gosto muito dessa figura. Para mim, essa é uma das figuras mais ricas da Bíblia para a morte. Às vezes a gente vai olhar e vai participar de uma cerimônia fúnebre e a gente olha a morte com um olhar muito denso e com uma realidade muito pessimista. E Paulo vai usar esta figura de linguagem aqui para descrever a morte como uma partida. E esta palavra era uma palavra usada tanto como um termo militar, como um termo náutico. E eu quero então chamar sua atenção, o que é que esta palavra partir significa? Primeiro, ela significa ficar livre de um fardo. Esta era uma palavra usada na agricultura. Por exemplo, quando você botava o jugo nos bois, uma canga em cima dos bois, no pescoço dos bois para eles trabalharem, o jugo, a canga, e você ia lá e tirava a canga do pescoço dos bois, era a palavra analien, que é a mesma palavra partida aqui. É aliviar de um fardo, é aliviar de um jugo, é aliviar de um peso. A morte para Paulo é você retirar este jugo, este peso, este fardo, esta canga do pescoço. A morte para um cristão é descansar das fadigas. Hebreus 4:8 diz que há um descanso para o povo de Deus. Você e eu temos um fardo, nós temos o fardo de Cristo que é leve e suave, mas nós temos o fardo de preocupações, de temores, de angústias, de lutas. Ele diz, há temores por dentro, pressões por fora, e isso tudo é um fardo, e morrer é você tirar este fardo de sobre você. Segundo lugar, tem uma linguagem aqui militar. Partir significa, em segundo lugar, levantar acampamento.
Levantar acampamento é você afrouxar as estacas, você levantar a tenda e você prosseguir sua jornada. A vida, meus irmãos, ao longo dela é um constante mudar de acampamento, não é verdade? Às vezes a gente muda de casa, às vezes a gente muda de endereço, às vezes a gente muda de trabalho, às vezes a gente muda de profissão. Os jovens, os solteiros, às vezes mudam de namorado e de namorada. Às vezes você muda até de nome. Você está mudando, você está em transição, você está numa caminhada dinâmica. Agora, a linguagem que Paulo usa é que a morte é a última mudança. É a última mudança. É quando você afrouxa as estacas e levanta acampamento para a sua última mudança. Onde você deixa uma tenda temporária para você habitar numa casa permanente, feita por Deus, não por mãos humanas, eterna no céu. Isso é a morte para um crente. A morte para um crente é mudar de endereço. A morte para um crente é ir para a casa do Pai. É ir para a sua verdadeira pátria. É entrar na casa de Deus, no paraíso, no seio de Abraão, na cidade celeste. Isso é glorioso, é maravilhoso entender. Mas em terceiro lugar, a palavra morte, partir, também tem um significado náutico. A palavra significa desatar o bote, suspender as âncoras e singrar as águas para a viagem. A morte para Paulo, então, é uma partida para viagem rumo ao porto da eternidade. Uma viagem rumo à cidade celestial. Uma viagem rumo à casa do Pai, a Jerusalém celeste. Segundo lugar, Paulo não vai falar apenas da natureza da morte, ele vai falar da bênção da morte. O versículo 23 diz que morrer é partir para estar com Cristo. Preste atenção no que é morte para nós. Irmãos, é por isso que tem consolo no funeral de um crente. Porque o crente, quando ele enfrenta o drama do luto, ele sabe que se o seu ente querido é de Jesus, ele está partindo não para o purgatório, até porque o purgatório não existe, mas as pessoas creem que ele existe. As pessoas não estão partindo para ir para o túmulo, para o sono da alma, onde elas vão ficar lá, inconscientes. Elas não estão partindo para sucessivas reencarnações, elas estão partindo para estar com Cristo. Paulo diz que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer não é partir para o além, desconhecido, mas é partir para estar com Cristo no céu. A morte, portanto, não é uma viagem rumo às trevas e rumo ao desconhecido, ao tormento e à solidão, mas é uma viagem rumo a um encontro com Cristo no céu. Em último lugar, terceiro ponto aí, ele fala da superioridade da morte. Olha aí, para mim é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, muito melhor, superior, superlativo, super enfático, é o que ele está querendo dizer. Para ele morrer é glorificação, e glorificação é melhor, o céu é melhor, estar com Cristo é melhor, ter um corpo de glória é melhor, onde não tem lágrima, nem dor, nem sofrimento é melhor. É esta a ideia que Paulo está querendo passar. Mas vem o terceiro ponto, o motivo para continuar vivendo, versículos 24 a 23. Por que ele diz que apesar da morte ser melhor, que morrer é lucro, que morrer é estar com Cristo, agora em terceiro lugar vai dizer que ele tem um motivo para viver. Ele tem um motivo para viver. Olha aí que coisa fenomenal. Versículos 24 e 25. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós para o progresso e gozo da vossa fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus. E aí, queridos irmãos, é muito importante entender que ele quer ficar, não para cuidar dele, não para pensar nele, ele quer ficar para abençoar os outros. Ele quer ficar para ser um bálsamo para os outros. Ele quer ficar para ajudar os outros. Ele quer ficar para ser um instrumento de Deus na vida dos outros. E então eu chamo a sua atenção para o último ponto da mensagem, que é uma exortação, versículos 27 a 30. Paulo termina de dar o seu testemunho,
E agora, a partir do verso 27, ele vai dizer para a igreja: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. E ele aqui vai nos mostrar algumas coisas importantes que eu brevemente compartilho com vocês. Primeiro, ele encoraja a igreja a viver de modo digno do Evangelho. Vivei, acima de tudo, de modo digno do Evangelho. Preste atenção aqui. Uma igreja que tem o Evangelho, uma igreja que tem a verdade, uma igreja que tem a doutrina, uma igreja que tem o conjunto de verdades que estão registradas na Escritura, não pode viver descuidadamente. Não pode viver desatentamente. Ela tem que viver de modo digno do Evangelho. E esta palavra digno traz a ideia de uma balança. Onde num prato da balança está a sua vida, no outro do prato da balança está Deus. A sua vida precisa ser uma vida que equilibra-se com a vida de Deus. Você é imitador de Deus, você é imitador de Cristo. Você precisa viver de tal maneira que as pessoas possam ver Cristo em você. E essa palavra, viver de modo digno, é uma palavra do mundo político, vem da política. É a mesma palavra que era usada para cidadão. E aí, por que Paulo usa essa palavra? Porque ele escreve para uma igreja que está numa colônia romana. E uma colônia romana era uma miniatura de Roma, onde se vestia como os romanos vestiam, onde se usava os mesmos hábitos que os romanos usavam, onde se dava os mesmos títulos aos seus magistrados que os romanos davam. E eles tinham muito orgulho da cidadania romana. Então Paulo diz para ele: olha, vocês têm uma cidadania superior à cidadania romana. Vocês são cidadãos dos céus. Vocês são membros de um país mais importante do que o Império Romano. Vivam de tal maneira que este reino, do qual vocês pertencem, o reino de Deus, possa ser conhecido e possa ser exaltado. Segunda coisa que ele encoraja: a necessidade de unidade no trabalho. Olha aí o versículo 27, a parte B. Ele diz assim: eu espero que vocês estejam firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Necessidade de unidade no trabalho. Aquela igreja era uma igreja muito abençoada, mas ela estava sendo atacada por um perigo muito grande. Sabe qual era? O perigo da quebra da comunhão. Paulo escreve isso no capítulo 2. Nós vamos tratar disso no próximo estudo. A quebra da comunhão. Chegou o ponto em que havia divergência e havia falta de harmonia de pensamento até entre duas irmãs da igreja, Evódia e Síntique. E Paulo exorta essas irmãs a trabalharem com unidade de pensamento. E aqui eu chamo a sua atenção para três coisas. Primeiro, unidade de coração e de mente. Olha aí o versículo 27. Preste atenção aí. Estais firmes em um só espírito, com uma só alma. Não basta a igreja estar junta, como que num piquenique, como que numa colônia de férias, como que num local agradável. A igreja precisa estar junta com um só pensamento e com a sua alma, com um só sentimento. Nós estamos aliançados uns com os outros. Segundo, a igreja precisa estar unida no trabalho. Olha aí, por favor, parte B. Lutando juntos. Aqui a ideia que Paulo quer passar é que a igreja não é um amontoado de gente num parque de diversão. A palavra lutando juntos é a ideia esportiva. A ideia que Paulo quer passar é o seguinte, que a igreja é um time. Você já percebeu? Qualquer modalidade esportiva que tenha grupo, se não houver unidade, não tem jeito de vencer. Não tem jeito de vencer. Os críticos do esporte dizem que o Brasil perdeu o hexacampeonato, porque na hora que a França estava no ataque, o nosso amigo Roberto Carlos estava ajeitando as suas meias. Essa ideia de que o grupo está desunido ou desatento, não estão todos os atletas concentrados no mesmo alvo, no mesmo projeto, pode levar a uma derrota. A ideia que Paulo está dizendo é o seguinte: a igreja precisa não apenas estar unida com um só coração, uma só alma, um só pensamento, mas ela tem que estar focada no mesmo trabalho, como equipe esportiva.
unida, junta, coesa, trabalhando na mesma direção, sem puxar um para cá, outro para lá, sem buscar um aqui, outro ali, outro acolá, outros interesses que não o progresso do Evangelho. E finalmente eu disse que a igreja tem que estar junta na doutrina, lutando juntos pela fé evangélica. Não é juntos numa ideia, não é juntos num pensamento humano, não é juntos em qualquer outra coisa que não juntos no Evangelho, na doutrina, na verdade revelada de Deus. Finalmente, em último lugar, a necessidade de coragem na perseguição. Versículo 28 a 30, Paulo diz: e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Essa palavra intimidados pelos adversários é um verbo que traz a ideia de cavalos espantados e partindo em retirada por causa do medo da guerra ou da batalha. Ele diz, vocês não devem agir desse jeito, de ficarem alarmados com os problemas, com as perseguições. E Paulo começa a dizer para aqueles crentes o seguinte, que eles não deviam ficar com medo da perseguição. Paulo estava preso em Roma, e aquela igreja em Filipos estava também sendo perseguida. E Paulo vai dizer para eles uma coisa tremenda no versículo 29, que a perseguição é uma graça de Deus. O padecimento por Cristo é uma graça de Deus. Irmão, só pela fé você pode entender isso e pode aceitar isso. Olha o verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Naturalmente, se nós não olharmos para a vida com os olhos de Deus, nós vamos murmurar, nós vamos reclamar, nós vamos nos rebelar, nós vamos ficar amargos e até decepcionados com a vida cristã. Mas se nós olharmos para a vida com os olhos de Deus, Paulo diz, olha, o seu sofrimento é uma graça, é um dom de Deus para você. Porque até a perseguição contra a igreja tem a ação divina, tem o mover de Deus. Você pode perceber que Deus é soberano e tem o controle total e particular de tudo que acontece com a igreja. Não há casualidade para a igreja. Não há fatalidade para a igreja. Há uma mão da providência, soberana, sábia, bondosa e meiga, cuidando da igreja, até mesmo nas circunstâncias adversas. Por isso, a insígnia de um cristão não é, como alguns pensam, a glória. A insígnia de um cristão é a cruz. Para um cristão, sofrer por amor a Jesus é um privilégio, é um dom da graça de Deus. É bem verdade que daqui a pouco nós vamos trocar a cruz pela coroa. Nós vamos trocar o sofrimento pela glória. Nós vamos trocar a guilhotina pela glória da cidade celeste. Daqui a pouco nós vamos deixar o corpo de humilhação para receber um corpo de glória. Nós vamos deixar a terra para entrar na nossa pátria celeste. Isto é olhar para a vida e para o futuro, sem medo, porque olhar para a vida na perspectiva de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos faça viver como Paulo e olhar para a vida como Paulo, para a glória de Deus. Amém. Vamos orar juntos? Se você puder, vem aqui à frente, vamos orar juntos aqui no altar. Vamos buscar a face de Deus. Vamos invocar o nome do Deus eterno. Enquanto você está vindo, eu gostaria que você refletisse sobre aquilo que ouvimos nesta noite. E fazer algumas perguntas e reflexões no seu coração. Você tem buscado glorificar a Jesus do seu corpo? O seu corpo tem sido um teatro que manifesta a glória de Deus. Você tem buscado algo mais do que buscado a Cristo? Alguma coisa, alguma pessoa ocupa mais o seu coração, mais a sua mente, mais a sua devoção do que a Cristo? Você tem olhado para frente na certeza de que a própria morte para você é lucro, porque você estará com Cristo? Se você vai ficar, o plano de Deus em deixar você viver, qual é o projeto disso? Qual o propósito disso? Tem você o mesmo projeto de Paulo de ser uma bênção, de ser instrumento de Deus na vida das pessoas, de ser um encorajador, de ser um abençoador,
de ser alguém que olha não para si em primeiro lugar, mas olha para os outros, para ajudá-los, para socorrê-los, para fortalecê-los. Você é alguém que está vivendo de modo digno. Você olha para as perseguições com lamento, com murmuração, ou vê que os sofrimentos por causa de Cristo são a graça de Deus na sua vida. Coloque a sua vida diante de Deus e peça ao Senhor que fortaleça o seu coração, que encha a sua alma de doçura e os seus olhos de uma perspectiva nova para olhar a vida como Deus a vê. Obrigado, Senhor, porque nesta noite pudemos meditar na Tua palavra. Obrigado porque o Teu povo pode vir à Tua casa. Obrigado porque nós podemos debruçar sobre este livro bendito, inspirado, cuja verdade é eterna, cujos ensinos são preciosos, são atuais e são pertinentes. Nesta noite, Senhor, nós te pedimos que Tu nos ajudes a viver de modo digno do Evangelho. Que Tu nos ajudes a olhar para o futuro sem medo, sem desespero, sem ansiedade, sem preocupação, sabendo que a nossa vida está nas Tuas mãos e o nosso projeto de vida deve ser glorificar a Cristo em nosso corpo, quer pela vida, quer pela morte. Deus, fortaleça a Tua igreja, santifica a Tua igreja, reveste esta igreja, Senhor, de alegria na unidade, de unidade no trabalho, no serviço, de unidade na doutrina, para que jamais venhamos a nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que sejamos uma igreja firme, fiel, sólida, uma igreja operosa, uma igreja amorosa, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, para que Tu fortaleças aqueles que estão passando por angústias e tribulações, para que eles tenham de Ti a visão e a sabedoria para olharem para essas circunstâncias com os Teus olhos, sabendo que nada acontece na nossa vida por acaso, nem por determinismo cego, mas por providência sábia e amorosa. Fortaleça o nosso coração, sonda o coração do Teu povo que está aqui hoje, Senhor. Tu bem conheces a luta de cada um, Tu bem conheces a família de cada um, Tu bem conheces as necessidades íntimas e particulares de cada um, e Tu és poderoso para suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Tu és poderoso para alegrar, Tu és poderoso para restaurar, Tu és poderoso para curar, Tu és poderoso para libertar, Tu és poderoso, meu Deus, para fortalecer. E nós Te pedimos, Deus, que nós possamos voltar para casa melhores do que viemos aqui nesta noite, mais encorajados, mais enriquecidos, mais firmados na Tua verdade. Abençoa aqueles que nos visitam nesta noite, que eles sejam revestidos com a Tua graça, Senhor, e alcançados pelo Teu amor. Obrigado pela vida desta igreja, obrigado pelas famílias desta igreja. Colocamos esta igreja no Teu altar e Te pedimos que Tu a cerques com o Teu braço eterno e que Tu a conduzas com a Tua mão onipotente, para que seja uma igreja que viva na plenitude da Tua graça, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença conosco. Obrigado pelo Teu olhar terno e doce sobre nós. Obrigado pelo Teu Espírito que nos socorre e nos assiste. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.